Oi pessoal, paz do Senhor Jesus. Eu vou estar deixando umas dicas aqui como pregar a palavra de Deus. Para você que tem a vontade de pregar a palavra de Deus, às vezes você tem um pouco de timidez de estar em cima assim de um público, tudo isso. Primeira dica, nós temos que estar com uma vida em oração, com a vida em comunhão com Deus. E a própria Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. É necessário que nós tenhamos que ter um pouco de conhecimento dentro da Bíblia também. E se você esteja iniciando, começando, uma dica que eu dou para você, nunca vai pegar um texto que seja difícil para você, que você tenha pouco conhecimento naquele texto, uma passagem que às vezes você acha que seja um pouco difícil. Mas se você tiver pouco conhecimento, você vai ter poucas palavras para poder ali estar pregando naquela hora. E outra dica que eu acho assim muito importante é um exemplo. Vou fazer uma pequena pregação aqui, 2 Reis 4. Eu vou ler só o título só, que fala assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Isso aqui está falando que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Se nós for meditar no texto abaixo, claro, você for pregar, você vai estar no público, você vai estar lendo o texto todo. Aí você vai explicar a respeito do texto. Aqui, se nós for meditar isso aqui, nós vamos ver que tinha uma viúva que servia a Deus e o esposo dela também servia a Deus e o esposo dela morreu e deixou algumas dívidas. E veio pessoas, cobradores ali receber aquelas dívidas e queria levar os filhos dela. E o que Eliseu falou? Eliseu falou: o que você tem em casa? Ela falou que tinha só um pouquinho de azeite. Aí Eliseu mandou ela ir e arrumar a vasilha. E ela foi, arrumou vasilha, pegou aquele tantão de vasilha, colocou e aquele tiquinho de azeite. Eliseu orou e Deus fez a multiplicação. E ela jorrou o azeite sobre as vasilhas. E aquele azeite ficava caindo até encher aquela vasilha. Ela passava para outra e foi ali. Encheram todas as vasilhas. Isso aí Deus fez a multiplicação. E Eliseu falou para ela: vai e vende e paga a dívida e viva do resto. Foi uma multiplicação tão grande que ela vai viveu a vida do resto. E naquele tempo, azeite era algo muito importante, que usava em lamparina, tudo assim, era muito, tinha muito valor. E aí, a respeito que você vai estar pregando sobre multiplicação, sobre providência de Deus, que Deus fez a multiplicação naquele azeite, que Deus abençoou a vida desta viúva. Aí tem outros textos também. Um exemplo que encaixa sobre esse texto. Eu quando eu estou pregando, eu procuro assim, pregar desta forma, mas que aquelas pessoas que vão estar me ouvindo, eles vão estar se alimentando da palavra, eles vão estar ouvindo aquela mensagem eles vão estar alimentando dela. E igualmente, a respeito desta mensagem aqui da viúva, que Deus fez a multiplicação, tem a mensagem que você pode na hora tá citando, assim, mano, que sua pregação vai ficar muito boa para quem está ouvindo. Ali, a passagem de Jó, Deus mudou o cativeiro de Jó. Foi uma providência de Deus sobre a vida de Jó. Claro que esteja falando de prova também, mas esteja falando que Deus honrou a vida de Jó e mudou o cativeiro dele. A passagem de José do Egito, tudo tem praticamente o mesmo sentido. Deus mudou a vida de José do Egito, fez ele como governador. Isto, Deus honrou, se encaixa no mesmo sentido da viúva. Ah, mas como assim? Eu uso desta forma, assim, o meu entendimento
que tem mais ou menos um entendimento melhor para aquelas pessoas que estão ouvindo. E o importante da pregação é que a Bíblia seja pregada e que aquelas pessoas que estejam ouvindo, eles entendam. E eu entendo que desta forma tem um entendimento melhor. Se Deus revelou para você vai pregar lá em 2 Reis 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva, Deus está falando de mudança. Deus está falando de algo de, que Deus vai prover sobre o povo dele. Isto. Aí você. Mas e texto que não vai. Um exemplo. Texto que seja da Bíblia, mas só que, porém, do meu sentido, que eu acho que às vezes não fica muito correto. Você vai estar falando a respeito de providência, de que Deus mudou o cativeiro, que Deus mudou a história desta mulher, desta viúva. Aí você vai falar a respeito de salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Claro que vai fazer sentido, só que aquele povo que vai estar naquele foco ali, vai estar com a mente ligada na providência de Deus, que Deus mudou a vida desta viúva, que Deus prosperou ela, você vai estar num tema de mensagem de prosperidade. Aí você vai falar, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Já mudou o tema, você já está a respeito de salvação, de reino de Deus. Aí eu acho que às vezes, do meu entendimento, que às vezes pode dar um pouco de diferença. E eu espero que você tenha entendido um pouco e que esse vídeo venha te ajudar no momento que você for ali ministrar a palavra de Deus.